Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam muito bem, animados, empolgados para dar início ao nosso 10º encontro, né pessoal? Há 2 encontros estamos falando de período composto, não é isso? Falamos de orações coordenadas e falamos de orações subordinadas adjetivas. Hoje falaremos sobre orações subordinadas adverbiais. Tá ok, pessoal? Neste encontro falaremos sobre esse importante assunto. Tá legal? Então venham comigo que tem muita coisa aqui a ser dita. Vamos para o quadro? Força aí, pegue seu caderno. Então olha só, galera. As orações subordinadas adverbiais subdividem-se em 9 tipos, tá? Elas são subdivididas em 9 tipos, galera, tá? Então, veja uma coisa aqui, eu vou colocar esses tipos aqui e já vou apagar, só para a gente lembrar. Elas podem ser causais, condicionais, comparativas, consecutivas, concessivas, conformativas, finais, temporais e proporcionais. Estão aí os 9 tipos, pessoal. Orações subordinadas adverbiais: causais, condicionais, comparativas, consecutivas, concessivas, conformativas, finais, temporais e proporcionais. Bom, turma, as orações subordinadas adverbiais, elas recebem o nome da conjunção que as inicia. E as conjunções são essas aqui, ó. Tá? Elas recebem o nome das conjunções que as iniciam. E as conjunções são essas aqui, ó. Conjunções causais, conjunções condicionais, conjunções comparativas, consecutivas, concessivas, conformativas, finais, temporais e proporcionais. Então, pessoal, o que é que você vai ter que gravar, na verdade, as conjunções. Por exemplo, se você olha uma conjunção comparativa, você sabe que ela introduz uma oração subordinada adverbial comparativa. Se você está diante de uma conjunção concessiva, você sabe que ela introduz uma oração subordinada adverbial concessiva. E assim por diante. Então você tem que estudar as conjunções, isso sim. Certo, galera? E isso envolve o quê? Semântica, relações de sentido. Envolve um monte de coisa que está no teu conteúdo programático. A gente nem separa aqui em conteúdo X, Y, Z, mas está falando tudo ao mesmo tempo. Né? Curso intensivo é assim mesmo. Então, olha aqui, pessoal. Você tem que identificar uma conjunção. Você tem que saber o que é uma conjunção final. E você precisa localizá-la. Se você sabe que o para quê é uma conjunção final, você sabe que o para quê introduz uma oração subordinada adverbial final. E assim vai. Certo, galera? Vejam que dessas 9 conjunções que introduzem as orações subordinadas adverbiais, olha aqui, ó. Vejam que 6 começam com C. 6 começam com C. Uma começa com F, uma começa com T e uma começa com P. Ó, C6,
FTP. C6 FTP. Calma. No início eu sei que você vai falar, que macetinho ridículo. Calma. Calma, você vai ver que vai dar certo. Você vai ver que vai dar certo, tá? Então a gente vai pensar o seguinte, ó. As orações subordinadas adverbiais, elas são aquelas do C6 FTP. C6 FTP. Ou seja, são 6 conjunções que começam com C e depois finais, temporais e proporcionais. Finais, temporais e proporcionais. Espera aí. A minha intenção nesse encontro de hoje não é ficar falando uma por uma sem parar, mas passar o raciocínio para vocês, a dica, a estratégia de como isso funciona. Querem ver uma coisa, como dá certo? Eu vou apagar isso aqui agora. Estou apagando já. Estou apagando já. E vamos ver uma coisa aqui, ó. Eu vou tirar isso aqui, ó. Deixar assim, ó. C6 FTP. A ideia, galera, a ideia é a seguinte. Aqui, olha, de repente você fala assim, pomba, que grande dica. 6 conjunções que começam com C. Que maravilha, nunca mais vou esquecer. Não, pera aí. Aqui no C6 estão todas as conjunções que começam com C. Todas. Todas, com exceção de uma. Com exceção das conjunções conclusivas. Por quê? Porque as conjunções conclusivas são do Adadalex conclu. As conjunções conclusivas são coordenativas, ligam orações coordenadas. Então, com exceção das conjunções conclusivas, coordenativas, do Adadalex conclu, vocês viram isso em aulas anteriores, tá? Todas as outras conjunções que começam com C fazem parte do C6 FTP. E se fazem parte do C6 FTP, introduzem uma oração subordinada adverbial. Querem ver uma coisa? Vamos fazer um teste? Vamos fazer um teste. Eu coloco a conjunção aqui, ó, e você me diz se ela faz parte ou não faz parte do C6 FTP. Tá ok? Vamos lá. Peraí, perdi a coordenação aqui. Quer ver? Ó, vamos lá. Consecutivas. Sim, estão no C6 FTP. Então introduzem uma oração subordinada adverbial consecutiva. Vai lá. Concessivas. Sim ou não? Sim. Oração subordinada adverbial concessiva. Comparativas. Sim. Começa com C. C6 FTP. Condicionais. Sim. C6 FTP. Oração subordinada adverbial condicional. Conclusivas. Não. As conjunções conclusivas são conjunções coordenativas conclusivas. Lá do Adadalex conclu, ligam orações coordenadas. Não é isso, galera? Conformativas. Sim. O que está faltando? Consecutivas, concessivas, comparativas. Condicionais, conformativas e... O que está faltando aqui? Causais. Causais, pronto. Olha aí, já foram as 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todas as conjunções que começam com C, que são as meninas aqui, ó, estão no C6 FTP e introduzem uma oração subordinada adverbial. Só a conclusiva, que é do Adadalex conclu, une orações coordenadas entre si. Estão vendo? Então, o que é que a gente precisa fazer aqui, galera? A gente precisa ver o que é uma conjunção consecutiva, concessiva, comparativa, condicional, conformativa e causal. Porque você olha para ela, identifica, classifica e sabe o tipo de oração que ela inicia. Porque você conhece tanto o Adadalex conclu quanto o C6 FTP. Certo isso, galera? Vamos começar a treinar? Vamos nessa então? Então, vamos lá. Vou apagar e pegue seu caderno e mande ver. Mande ver porque isso pode significar
um ponto no seu concurso. E um ponto faz a diferença, não faz? Vocês sabem disso. Então, galera, vamos lá. Primeira frasezinha. Olha aqui, ó. Eu vou colocar frase simples, pessoal, tá? Primeiro que seu concurso trará frases com grau de complexidade mediano, tá? E o que interessa é você entender todo esse mecanismo aqui. Depois a gente não vai treinar, a gente não vai fazer exercício junto, vai. Aí vocês vão ver que essa teoria é suficiente para resolvê-los. Então eu estudo para que seja aprovado. Como que vai ser o funcionamento aqui, pessoal? Eu tenho aqui, ó, duas orações unidas por qual conjunção? Para quê? Agora você vai ter que se acostumar com a carinha das conjunções, hein? Para que seja aprovado. E daí eu falo assim, que tipo de conjunção é essa? Que tipo de conector é esse? Vamos achar um sinônimo para essa conjunção. Sinônimo é que tem o mesmo sentido. Vamos lá então. Eu estudo para que seja aprovado. Eu estudo a fim de que seja aprovado. Olha aí, galera. Tá vendo? Ficou claro que o para que expressa finalidade. E conjunção que expressa finalidade é chamada de conjunção final. Ok? O que é uma conjunção final? É aquela que expressa a ideia de finalidade. Então você vai pensar o seguinte, se para que é uma conjunção final, olha aqui, ó, conjunção final, ó, olhe, ela está no C6FTP. E se ela está no C6FTP, quer dizer que ela introduz uma oração subordinada adverbial final. Tá? Essa primeira eu coloco aqui, as outras já não vou colocar. Oração, só algumas. Subordinada adverbial final. Claro, se você sabe que o para que é uma conjunção final, o que é que vem à sua cabeça? É A ou B? A da Lex Conclu ou C6FTP? C6FTP. É A ou B. Se você olha para uma conjunção, de duas uma, ou ela vai para o da Lex Conclu ou para o C6FTP. E você sabe o tipo de oração que ela inicia, bicho. Certo? Então tá aqui, ó. Mas agora que fique bem claro, bem claro. Olha aqui. Sempre que houver uma oração subordinada, haverá em contrapartida uma oração principal. Então a ideia é a seguinte, ó. Se a oração número 2 é subordinada à oração número 1, eu digo que a oração número 1 é principal com relação a 2. Lembre-se, sempre que houver uma subordinada, haverá em contrapartida uma principal. Já no caso das coordenadas, não existe essa principal. Lembra? Uma vai ser coordenada assindética e a outra coordenada sindética. Claro, existem outros casos, mas basicamente é isso. Tá ok? Vamos ver aqui um segundo exemplo, pessoal? Vamos lá então, ó. Número 2. Olhe. Tamanho foi o barulho que ficou irritado. Tamanho foi o barulho que ficou irritado. Eu tenho aqui duas orações unidas por qual conjunção? Que. Unidas pelo que. Certo, galera? Agora, quero saber dos senhores, que tipo de conjunção é o quê? O que é que ele introduz aqui? Vejam bem, pessoal, há aqui uma relação de causa e consequência, sim ou não? Tamanho foi o barulho, que por causa disso ficou irritado. Sim, há uma relação de causa e consequência.
Posso afirmar, portanto, que este que é uma conjunção causal? Não. Cuidado! Você tem que ver qual é a ideia que a conjunção inicia. Olha a palavra-chave, inicia. Se a conjunção inicia a causa, vai ser uma conjunção causal. Mas se ela inicia a consequência, ela vai ser uma conjunção consecutiva. Cuidado, hein? Sempre que há uma causa, há uma consequência. Se a conjunção introduz a causa, conjunção causal. Mas se ela introduz a consequência, conjunção consecutiva. Então veja aqui, ó. Tamanho foi o barulho que por causa disso, como consequência, o que é que aconteceu? Ficou irritado. Este que introduz a consequência da oração anterior. Portanto, é uma conjunção consecutiva. Conjunção consecutiva começa com C. O que é que veio à sua cabeça? A Dadalex Conclu ou C6FTP? C6FTP. Então, como que é o nome da oração que esta conjunção inicia? Oração subordinada adverbial consecutiva. E sempre que há uma oração subordinada, há em contrapartida uma oração o quê, pessoal? Principal. Há em contrapartida uma oração principal. Entenderam a brincadeira? Então, cuidado com as relações de causa e consequência. Veja bem, quem que a conjunção inicia? Veja uma terceira frasezinha aqui, ó. Tá? Vamos lá então. Olha só. Como estava sem dinheiro, sem grana, sem tutu, sem din-din, como estava sem dinheiro, ficou em casa. Veja aqui então, turma. Como estava sem dinheiro, ficou em casa. Eu tenho aqui, ó, duas orações, tá? Unidas por qual conjunção? Né? Unidas por qual conjunção? Tá aqui, ó. Não, mas espera aí, Oberg. A conjunção, ela não deve estar entre as duas orações? Não necessariamente, galera. Não necessariamente. A conjunção, o que interessa é a relação de sentido que ela estabelece entre as duas orações. Agora, ela pode estar na primeira, pode estar na segunda. Normalmente assim. Então, veja bem. Como estava sem dinheiro, ficou em casa. Vamos tentar achar sinônimos para esse como? Vamos lá? Ó, ficou em casa porque estava sem dinheiro. Ficou em casa já que estava sem dinheiro. Ficou em casa pois estava sem dinheiro. Ficou em casa visto que estava sem dinheiro. Então, ficou em casa por causa disso. Por causa disso, estava sem dinheiro. Então, ó, estava sem dinheiro e por causa disto, ficou em casa. Este como introduz a causa da segunda oração. Ele vai ser uma conjunção causal. Veja uma coisa, conjunção causal. É. Agora, a segunda parte ficou fácil. Conjunção causal. Começa com C. O que é que veio à sua cabeça? C6FTP. Como que é o nome, então, da oração que ela inicia? Vai lá. Oração subordinada adverbial causal. Oração subordinada adverbial causal. E essa aqui, ó, vai ser oração o quê? Principal. Oração principal. Tudo bem, galera? Belezinha? Então, vamos lá agora mais rapidinho. Agora eu já não vou mais escrever.
dessa forma aqui, para a gente poder finalizar esse assunto já nesse encontro. Tá bom? Agora vocês já entenderam. O que eu queria mostrar é esse mecanismo aqui. É a dica, é a estratégia. O resto é você e seus estudos. Tudo bem? Então vamos lá, pessoal. Já vou apagar. Oração número 4. Oração número 4. Talvez nem seja necessário colocar todas elas, porque o mecanismo, você já entendeu, cumprimos aqui a nossa missão. Em vez de ganhar na quantidade, vamos ganhar aqui na qualidade. Vamos pegar uma que pode realmente gerar dificuldade, galera? Vamos? Nós precisamos vencer? Então, olha aqui, essa 4 coloque um asterisco. Vai ser a mais importante. Porque as outras, vocês chegam lá. A mais importante, olha só, digo assim. Embora esteja chovendo, vou a pé. Embora esteja chovendo, vou a pé. Eu tenho aqui, ó, duas orações unidas pela conjunção embora. Primeira coisa que a gente vai fazer agora, galera, encontrar sinônimos para o embora. Vamos lá, então? Embora esteja chovendo, vou a pé. Até vou colocar em azul mesmo. Vai lá. Ainda que esteja chovendo, vou a pé. Anotem isso. Mesmo que esteja chovendo, vou a pé. Apesar de estar chovendo, vou a pé. Apesar de, vamos deixar só apesar de, vamos ser mais práticos. Apesar de que a conjunção, apesar de que, mas tudo bem. Apesar de estar chovendo, vou a pé. O que mais? Por mais que esteja chovendo, vou a pé. Tá? Conquanto esteja chovendo, vou a pé. Então você tem aqui, ó, algumas conjunções importantes que substituem o embora. Antes de explicar, eu já vou adiantar aos senhores que o embora é uma conjunção concessiva. O embora é uma conjunção concessiva. Se é uma conjunção concessiva, começa com C. O que é que veio à sua cabeça? C6FTP. Como que é o nome da oração, então, que ela inicia? Vai lá. Oração subordinada adverbial concessiva. Vamos fazer o seguinte, pessoal. Eu não vou correr muito aqui, tá? A gente termina esse assunto na próxima aula. Então, ver com calma esse assunto aqui, tá? Então, olha só. Oração subordinada adverbial concessiva. E essa aqui, vou a pé, vai ser a oração o quê? Vai ser a oração o quê? Principal. Bom, galera, vamos entender então o que é concessão e vamos definir o que é isso. E aí eu termino. Tá? Para a gente ficar no nosso tempo combinado. A ideia é o seguinte, galera. Estar chovendo e ir a pé são ideias em plena harmonia? Não. Eu vou a pé, a chuva me atrapalha. A chuva é algo que é uma dificuldade, mas eu vou a pé do mesmo jeito. Então são ideias em desarmonia, em oposição. Mas a jogada é o seguinte, ó. O fato de estar chovendo, essa é a ideia da concessiva, ó. O embora é conjunção concessiva. Introduz esse fato aqui, está chovendo. O fato de estar chovendo, que é um obstáculo, uma dificuldade, vai me impedir de ir a pé? Não, não vai me impedir de ir a pé. Não vai. Ou seja, qual é o conceito de oposição? Anota aí, fazendo um favor, para a gente terminar. Olha só.
fato que se opõe à ideia principal, vírgula, mas não tem a capacidade de impedi-la. Escrevam isso aqui, pessoal. Concessão, fato que se opõe. Quando eu falo se opõe, é aquela ideia de desarmonia. Um atrapalha o outro, um é um obstáculo para o outro, um dificulta o outro. Fato que se opõe à ideia principal, mas não tem a capacidade do que mesmo, vai? De impedi-la. Então, olha aqui, ó. Está chovendo, galera, é uma dificuldade. Esse fato me atrapalha? Sim, mas eu vou a pé do mesmo jeito. Veja que a oração principal, a ideia principal vai acontecer do mesmo jeito. A chuva não vai me impedir de ir a pé. Então, a chuva se opõe à ideia principal. O fato de estar chovendo se opõe à ideia principal? Sim, mas não impede a ideia principal de acontecer. Então tá aqui, galera. Há questões da Exatos que cobraram justamente isso. O termo grifado expressa a ideia de. Daí colocava lá finalidade, consequência, pipipi, papapá, concessão. E era a concessão que eles queriam. Então olha aqui, ó. Embora esteja chovendo, vou a pé. Ainda que esteja chovendo, vou a pé. Mesmo que esteja chovendo, vou a pé. Apesar de estar chovendo, vou a pé. Por mais que esteja chovendo, vou a pé. Conquanto esteja chovendo, vou a pé. São conjunções concessivas. As conjunções concessivas começam com C. C6 FTP. Introduzem uma oração subordinada, adverbial, concessiva. E qual é o conceito de concessão? De uma maneira bem direta? Fato que se opõe à ideia principal, mas não tem a capacidade de impedi-la. Tá joia, galera? Belezinha? Ficou bem claro para vocês? Eu disse até em aula anterior que definiria a concessão neste momento, falando de orações subordinadas adverbiais. Tá bom, pessoal? No nosso próximo encontro, eu dou um exemplozinho de cada uma das orações adverbiais restantes. Tá bom, pessoal? Um grande abraço para todo mundo. Até a próxima. Tchau, tchau.